Então, agora nós vamos à nossa aula derradeira sobre a análise de contos, mas antes uma dicasinha literária, não é bem literária, assim, né, é mais sociológica, histórico-sociológica. A Liberdade é uma luta constante, um livro de entrevistas da Angela Davis, com uma compilação de entrevistas do qual ela foi a entrevistada. Um livro que fala sobre como os nossos direitos, que nós consideramos fundamentais, essenciais, não são absolutos, e por que nós temos que ser tão vigilantes com os nossos direitos enquanto cidadãos, tá? Para quem quiser conhecer melhor a Angela Davis, temos um documentário na Netflix chamado 13ª Emenda, que é bem interessante, tá? Fica a dica. Agora vamos então ao próximo conto, que se chama Escuro. Escuro já diz escuridão, falta de clareza, falta de certezas. Mas como é um conto que se passa numa sala de cinema, praticamente inteiramente uma sala de cinema, há uma certa claridade. Portanto, numa sala de cinema ela é escura, mas há uma claridade, ou seja, há o quê? Há o surgimento de certezas. O que era escuridão começa a se fazer luz. Só que, diferentemente, conforme as coisas vão se elucidando, a angústia da personagem vai aumentando. Por isso que é um conto que eu não imagino ele sendo narrado de outra maneira que não em primeira pessoa. Aqui nós temos a perspectiva de uma personagem. São aqui mais uma vez um conto entre pai e filho, né? O narrador participa da história, é o pai, né? Mais uma vez pai e filho não são denominados. O espaço físico é o cinema. E o conto ele já inicia assim, ó. O conto inicia: o domingo era para partilharmos umas horas suaves e para que ela, a mãe, pudesse descansar de nós. Assim, depois do almoço, eu e ele saímos para ir ao cinema. Não importava o filme, eu queria apenas estar junto do meu menino e de mim, ó, de quem também me apartara. Ou seja, ele queria estar junto do menino, pai, e dele mesmo. O conto já deixa explícita a questão do desejo, né? Então, temos um prólogo aqui em que o pai ele explicita esse hábito junto com o filho de ir ao cinema para estar perto do filho, porque estar perto do filho é ele estar perto dele mesmo, ou seja, estar perto da própria consciência dele, de si mesmo. Mais uma vez o conflito é aqui e é aqui, tá? Então, só que aqui o texto ele inicia no presente, mas ele volta, ele retrocede para o passado, mostrando como que eles iniciaram esse hábito e como que era quando o menino era bem criancinha, pequenininho. Então, inicialmente o narrador personagem ele se lembra do filho subindo as escadas do cinema de duas em duas, e aí ele já traz uma metáfora que mais tarde o filho dele aprenderia que não é necessário, que não se deve pular etapas, como quando tu sobes uma escada de 2 em 2, você pula uma etapa. Então é importante nós evoluirmos conforme as etapas, né? Porque senão não é evolução. O narrador personagem demonstra a felicidade de estar com o filho, com uma sensação de infinitude. Embora ele porque é uma sensação de infinitude. Ele sabe que um dia o filho vai crescer. Ou seja, o texto inicia com o quê? Com parecer, com essa sensação de infinitude, mas o pai desde o início já se dá conta do ser. Ou seja, existe o aparente, mas já de início o pai tem noção do fato, né? Nesse caso, e o pai ressalta que o principal não era o filme, que era para o pai era a hora menor. A hora maior era que ele e o filho estivessem juntos naquela sala, num sentimento de carpe diem, colher o dia, aproveitar o dia, né? Aproveitar enquanto o filho é criança
e tem no pai aquela referência, né? Mais um conto de pai e filho, só que agora é a perspectiva do pai. Antes nós tínhamos no conto O Caçador de Vidro, nós tínhamos um narrador em terceira pessoa, mas contava o conto, relatava o conto a partir da perspectiva do filho, da criança. Agora, a perspectiva é do pai. E observe até que é interessante isso. No primeiro conto, o narrador ele é o narrador ele é onisciente, não participa da história. E não é o filho, porque uma criança, no caso, não tem como tomar as rédeas da narrativa. Até tem, mas tomar as rédeas não vai ser de uma maneira coerente. Agora, um adulto não. Um adulto ele pode tomar as rédeas da narrativa e relatar a sua maneira, mas é óbvio que, por causa disso, esse narrador é inconfiável. Depois disso, eles ambos voltam para o presente e o pai diz, ele está aqui no escuro à minha direita. Esse ele está aqui, gente, não é só um ele está aqui físico, é um ele está aqui emocional. A gente tem que perceber que na literatura, pessoal, na arte, uma frase, ela não carrega sentido, ela carrega sentidos. Ele está aqui não é necessariamente um sentido físico, é um sentido emocional. Ele está aqui, ou seja, eles voltam para o presente e ambos estão assistindo o filme ao filme lado a lado, né? Retoma-se a situação inicial do conto e o pai reflete sobre aquilo contra o qual tanto luta. Seu filho cresceu e seu filho está crescendo. Esse é o conflito. Mais uma vez a questão do crescimento, da evolução, né? O pai, então, ele faz comparações do presente com o passado, de quando tinha de realizar adaptações para acomodar o filho no cinema. Mais uma vez a importância daquele espaço da sala de cinema para eles. Ele tinha que pegar aqueles adaptadores de banco para que o filho pudesse assistir ao filme adequadamente, né, sem aquele famoso cabeção, já que ele é uma criança. Você sabe, aqueles adaptadores que ficam lá na frente do cinema para o banco ficar mais alto para as crianças. E nisso há um cansaço, e ele usa uma palavra aqui, uma lassidão maior, que não havia antes, quando estava sempre no momento em que o filme estava prestes a acabar. A lassidão era maior, o cansaço agora é maior do que antes. Porque, na verdade, essa lassidão é mais uma angústia dele. Uma angústia pela iminência. O que é iminência? Iminência é algo inevitável, tá? Pela iminência de que o filho dele está crescendo, vai crescer, um dia vai ser um adolescente com espinhas, e no dia seguinte ele será um adulto com preocupações e vai construir o caminho para a vida dele, né? E aí o narrador, o personagem, confessa que sempre temeu a claridade e que agora ele temeria mais, pois ele sabia que tais momentos, esse momento de pai e filho teria um fim. Por quê? Porque em algum momento o filho não veria mais motivo, mais graça, né, em assistir todo domingo ao filme com o pai. Ele teria outros interesses. Enquanto criança, os nossos interesses convergem muito para os interesses dos pais. Mas conforme nós vamos crescendo, os nossos interesses se distinguem em certos aspectos, né, pessoal? Por quê? Porque nós somos pessoas. Isso é feio? Não, não é. Isso se chama autonomia, né? Então, mais uma vez, aquela questão, o ser aqui, ele guia muito o conto, né? O tomar consciência do fato, mas o pai meio que luta o tempo todo para permanecer no parecer, porque ele meio que tem uma dificuldade de aceitar que um dia esse momento pai e filho vai acabar, né? E aí o pai, ele sabe o quê? Porque observe aqui, uma criança teme o escuro, mas o pai que teme a claridade, porque a claridade remete a quê? Remete a, opa, eu tenho que voltar à realidade. No escuro tudo está encoberto. Agora na claridade tudo está exposto, tudo está às claras. E a única certeza que ele tem é essa que eu já mencionei várias vezes aqui na aula, tá? E aí o pai levanta o fato de que um dia não mais estará com o filho. E ele também vai ter que se cair na real. Ou seja, o pai
Aqui a gente pode pensar que o pai refletiu acerca da finitude da própria vida, que um dia ele vai morrer, o natural é os filhos enterrarem os pais, né? Que um dia ele vai morrer e o filho também, como ele, vai precisar se libertar do passado. Acho que é preciso deixar o passado em algum lugar, né? Apesar de ele fazer parte da nossa vida, e seguir em frente, seguir adiante. E a partir disso se dá o desenlace. O pai ele vai se levantar da poltrona e vai atribuir um valor a esse ato de se levantar da poltrona. Ele não vai se levantar e apenas sair do cinema. Ele vai ressaltar que ele deve se desprender, deve desapegar desse programa, dessas sensações. Por quê? Porque se ele não desapegar disso, ele vai retardar o crescimento do próprio filho. E apesar de tal fato causar-lhe uma certa angústia, ele sabe que para o crescimento não, eu não falo crescimento vertical, mas para o crescimento cognitivo, emocional do filho, eles precisam começar a criar novos hábitos e no caso do filho principalmente, a ter outros horizontes, né? Mesmo, então o filho, assim como ele, também deve se desprender daquela sala, mesmo que ele passe por percalços, mesmo que em algum momento o filho venha se sentir sozinho como ele agora se sente. Ele começa a sentir a solidão de quando o filho não mais acompanhá-lo como acompanha hoje. E aqui nós temos a questão da unidade de efeito. Aqui ele ressalta essa questão da solidão, né? De que um dia o filho não vai mais estar com ele. E observe, no início do conto ele começa, no segundo parágrafo: esse nosso hábito começou quase do nada. Estamos sempre juntos. Primeiro parágrafo: ele está aqui no escuro, ao meu lado, ele está ao lado dele. No final ele também está ao lado dele, mas ele deve se desprender do pai, e o pai deve se desprender do filho. Para quê? Para que especialmente a natureza siga o seu percurso, certo? Então, nós temos aqui as personagens pai e filho nos dois contos, né? O que vocês têm que... O que eu vou pedir para vocês? Que vocês atentem àquela questão que eu falei no primeiro vídeo. Sobre as personagens esféricas. Sobre as personagens com camadas. Mostrar como as personagens se modificam conforme as ações transcorrem em um conto. Eu quero que vocês atentem às camadas dessas personagens, as transformações. O que torna essas personagens tão interessantes, né? No caso aqui são as questões existenciais, psicológicas, mas no trabalho, obviamente, né, pessoal, eu vou querer que vocês me digam que questões emocionais, psicológicas envolvem. No caso do conto Caçador de Vidros, o menino que é o protagonista, o menino de 7 anos que é o protagonista. E no caso aqui do conto Escuro, o pai do menino. Quais são as transformações sutis? O que é uma transformação sutil? Uma transformação que não está exposta, escancarada, que nós temos que perceber nas entrelinhas, perceber em certos movimentos bruscos. Beleza? Então é isso, gente. Atentem à questão das personagens esféricas. Por que essas personagens se transformam ao longo da narrativa? E como se dão essas transformações, tá? Leiam os outros contos, leiam um livro, pois também haverá uma terceira questão no trabalho, beleza? Mas isso vocês verão quando eu encomendar o trabalho. Grande beijo, boa leitura, boas aulas, boa semana. Tchau, tchau.